Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre concordância verbal, como de costume, né? Fazemos o exercício, na outra aula nós corrigimos. E a primeira pergunta é: passe a frase suas raízes roxas e passe a frase. Essa é a pergunta número 1. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Para o singular. Vocês vão passar essa frase para o singular, cuidando para que o verbo concorde com o substantivo. Aqui está ligado. Sua raiz roxa se agarra no chão e sua folha longa e verde nunca está imóvel. 2. Passe a frase: o pé de milho parecia um cavalo empinado, para o plural, cuidando para que o verbo concorde com o substantivo. Aqui está ligado. Os pés de milho pareciam uns cavalos empinados. 3. Alterando o verbo grifado na frase há muitas flores lindas no mundo, pelo verbo existir, como ele deverá ser conjugado? Existem muitas flores lindas no mundo. 4. Podemos apontar como erro no texto? Letra D. O emprego do verbo ter no singular. 5. No trecho, o homem tirou uma caderneta do bolso, extraiu de dentro dela uma fotografia e pôs-se a olhá-la. O verbo encontra-se no singular, pois concorda com a número 5, letra D. Concorda com o homem. Número 6. Os alunos, em uma aula de português, receberam como tarefa passar a frase abaixo para o plural e para o passado, pretérito perfeito e imperfeito, levando-se em conta a norma padrão da língua. Número 6, letra A. Houve opiniões contrárias às dos diretores. Ou seja, havia opiniões contrárias às dos diretores. 7. Qual das alternativas completa, de forma correta, a sentença acima? Número 7, letra A. Precisa, né, na primeira parte e pode na segunda. Número 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna do texto pode ser preenchida respectivamente com número 8, letra B. Podem. 9. Qual a alternativa em que a forma do verbo bater na frase a seguir, é usada na concordância correta? Número 9, letra A. Batem. 10. Eu não sou o homem que tu procuras, mas deseja ver-te. Ou, quando menos, possui o teu retrato. Se o pronome tu fosse substituído por Vossa Excelência, em lugar das palavras destacadas no trecho, teríamos, respectivamente, as seguintes formas. Número 10, letra B. Procura vê-la, seu. 11. Identifique a alternativa que completa corretamente a frase. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que... Número 11, letra B. Sejam incontornáveis. 12. Observe a concordância verbal. Número 12, letra D. As frases 1 e 4 estão corretas, tá? Para observar qual a frase está correta. 13. Leia 13. Em todas as frases abaixo, a concordância verbal está incorreta, exceto número 13, letra E. Sobrou-me uma folha de papel, uma caneta e uma borracha. 14. Leia a sentença abaixo e explique qual a regra de concordância está sendo aplicada. A frase é: mesmo com a chuva intensa, compareceram à reunião mais de 20 pessoas. Resposta: se o sujeito for introduzido por expressões numéricas aproximativas, mais de, menos de, cerca de, perto de, mais numeral, o verbo concorda com o numeral. Sendo assim, mais de 20 pessoas compareceram. Da 15 a 20,
Vou deixar para vocês o gabarito aqui, vocês corrijam no caderno de vocês. Ortografia também, gente. Tá tudo, o gabarito tá todo para vocês corrigirem no livro de vocês certinho. Eu vou fazer logo a explicação de vocês sobre fábula. Esse conteúdo já é do 4º bimestre, tá bom, pessoal? Acompanhem no livro de vocês. Eu espero que todos já estejam com o livro em mãos. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre fábula. Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre fábula. É um gênero textual bem legal. Assim, eu particularmente gosto muito desse gênero textual. E vamos falar um pouquinho sobre ele. A fábula, que possui origem na tradição oral, a tradição da fábula oral, consiste em um gênero textual da tipologia narrativa. É um tipo de texto também narrativo. Além de ser muito popular, é apreciado por pessoas das mais variadas idades. Qualquer pessoa gosta de fábula, de qualquer idade. Normalmente, esse gênero é direcionado ao público infantil e apresenta implícita ou explicitamente uma moral da história, uma espécie de ensinamento. A fábula consiste em narrativa breve, de caráter ficcional, e faz uso de alegoria para construir seu sentido. Os personagens são animais e a eles são atribuídas características humanas. Isto é, além de falar e agir como humanos, eles também são dotados de preguiça, inveja, ganância, sabedoria e etc. Uma vez que a função das fábulas é fazer com que as pessoas reflitam sobre o comportamento em sociedade, o enredo e o ensinamento são construídos com base em tais características humanas. Então, gente, a fábula é um tipo de texto narrativo que nos leva a alguma reflexão. Ele nos leva a refletir sobre algo. A linguagem empregada nesse gênero é uma linguagem simples, clara, e é comum que os títulos, né, façam referência aos personagens. Igual no texto que tem no livro de vocês, A Cigarra e a Formiga. Geralmente fala sobre animais, né, e etc. As fábulas podem ser escritas em prosa ou verso, e por serem de tradição oral, uma mesma história pode possuir mais de uma versão. No livro de vocês também tem a versão A Cigarra e a Formiga, e tem uma outra versão também, da Cigarra e da Formiga, de La Fontaine. No livro de vocês também tem. Possui mais de uma versão. Ademais, sendo um texto narrativo, é importante que a fábula apresente começo, meio e fim. No começo do texto, geralmente são apresentados os personagens e a situação com base na qual a história irá se desenvolver, tá? Então, a fábula, ela é um tipo de texto narrativo e é muito importante, ela tem que ter começo, meio e fim, só para ressaltar para vocês. Tem os personagens que são apresentados e a história, geralmente no final tem um moral da história, geralmente quer ensinar ou explicar alguma coisa. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 17 a 21. Vamos falar também hoje sobre um pouquinho, né, sobre advérbio. O advérbio ele consiste em uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, exprimindo uma determinada circunstância. Por exemplo, o moinho girou devagar. Advérbio, né? E girou é o verbo. Devagar é o advérbio e girou é o nosso verbo. João Pedro era um menino muito inteligente. Inteligente é o nosso adjetivo e esse muito é o nosso advérbio. Eles voltaram bastante tarde, tá? Então, esse tarde é o nosso advérbio. Em determinados contextos, o advérbio pode também modificar uma frase inteira. Por exemplo, certamente todas as pessoas cometem erros. Classificação dos advérbios. Os advérbios são classificados de acordo com as circunstâncias que exprimem. De modo geral, são elas lugar, tempo, intensidade, modo, negação, afirmação e dúvida. O advérbio de lugar. Minha escola é ali. Esse ali
é o nosso advérbio de lugar. No livro de vocês, nós temos as explicações, né? Advérbio de lugar, por exemplo, abaixo, acima, cá, lá, ali. Aí, os tipos de advérbio de lugar. Tem no livro de vocês, alguns exemplos, tá bom? Depois vocês deem uma lida. Advérbio de tempo. Disseram que vai chover hoje. Hoje, né, é o nosso advérbio de tempo. Advérbio de intensidade. A prova estava muito difícil. Advérbio de modo. Falei calmamente com as crianças. Advérbio de negação. Não conseguiu terminar os exercícios. Advérbio de afirmação. Certamente seremos avisados do feriado. Advérbio de dúvida. Provavelmente irei ao supermercado hoje. Locução adverbial. É comum que os advérbios em determinadas construções sejam representados por mais de uma palavra. Então, pode ser que aconteça do advérbio ser representado por mais de uma palavra. E elas são formadas por preposição, mais o substantivo. Sabia o discurso de cor, tá? Preposição de, substantivo cor. Preposição mais advérbio. O menino enxerga de preto. Esse de é a nossa preposição, estava procurando aqui no livro. E esse preto é advérbio. Preposição mais adjetivo. O pássaro cantará de novo. Preposição de mais o adjetivo novo. As locuções adverbiais, assim como os advérbios, são classificadas de acordo com as circunstâncias que expressam. Por exemplo, a esquerda, as cegas, as claras, etc. Tá? Então, eles são classificados de acordo com as circunstâncias. Graus de advérbios. Embora o advérbio seja classificado como palavra invariável, certos advérbios de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, admitem variação de grau. Os graus dos advérbios são: temos o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. O de superioridade seria: o professor chegou mais cedo que. Então, tá nos dando a ideia do que os alunos, tá? É o de superioridade. E o de inferioridade, a criança caminhava menos rapidamente que os adultos. Então, nos dá a ideia do que também, de inferioridade. De igualdade, ela discursou tão bem como a mãe. Então, tão bem quanto a mãe, tão bem igual a mãe. Grau superlativo pode ser analítico, né? A alteração de grau é feita por meio do acréscimo de um advérbio de intensidade que modifica outro advérbio. Alice mora muito longe. Sintético. A alteração de grau é feita por meio do acréscimo de um sufixo e advérbio. De sufixo ao advérbio. Ele chegou cedíssimo. Então, tá alterando esse grau, né? Por meio do acréscimo do sufixo. No caso de cedo, ele foi para cedíssimo. O advérbio, em determinados contextos, ele pode assumir forma diminutiva, expressando ideia de intensidade, assim como os superlativos. Por exemplo, moro pertinho da escola, ou seja, eu moro muito perto da escola. Tá bom, pessoal? Façam os exercícios das páginas 26 a 28. Na nossa aula de redação hoje, nós falamos, né, sobre fábula. Nós aprendemos um pouco sobre fábula. Considerando as características do gênero, pesquise fábulas, selecione 2 exemplos e reflita sobre os ensinamentos que os textos escolhidos visam transmitir. Entrega na escola, tá? Essa atividade. Como eu estou trabalhando com vocês agora a redação, eu sempre englobo, né, a aula de português com a redação, porque hoje nós falamos sobre advérbio. Vocês aprendendo sobre advérbio, vocês vão conseguir escrever melhor, vocês vão conseguir elaborar uma redação melhor. Então, tá englobando português com redação, porque é basicamente a mesma coisa. Então, eu vou trazer para vocês esse exercício hoje, para vocês escreverem um pouco e desenvolverem a escrita também, tá bom?
Vocês vão selecionar esses 2 exemplos e vão refletir, porque como eu falei para vocês, né, a fábula é um gênero textual que sempre tem uma moral da história, sempre tem um ensinamento ali no final. Então vocês vão escolher 2 exemplos e dentro desses 2 exemplos que não tenha no livro de vocês vão escrever embaixo explicando o que vocês entenderam sobre aquela fábula, qual a moral da história, qual o ensinamento que a fábula está querendo passar. E é isso, tá bom, pessoal? Não deixem de fazer o exercício que eu pedi, que eu passei hoje, tá? Estamos começando agora o nosso 4º bimestre, finalizando, né, o nosso ano. E eu espero que vocês entendam, aprendam. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom, gente? E é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.